Olá a todos, amigos e irmãos da Liga Espírita do Estado de São Paulo. Que a paz do Mestre Jesus possa estar com todos nós, que sejamos gratos pela oportunidade de estarmos aqui, ouvindo e aprendendo um pouco mais sobre as leis de Deus, ensinamentos do nosso Mestre Maior, Jesus Cristo. Sempre é uma alegria, uma gratidão muito grande poder estar aqui com todos vocês, conversando, aprendendo um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus. E dando continuidade, então, aos estudos que nós estamos fazendo, né, da nossa apostila de Espiritismo, hoje nós vamos continuar o assunto que nós começamos na aula passada, sobre o espírito de mediana evolução. Né, hoje a gente vai terminar, porque no capítulo 18, na aula 18, a gente vai falar sobre já o espírito velho. Então, hoje a gente vai vamos fechar o assunto sobre o espírito de mediana evolução. Então, para quem tem a apostila física, nós estamos na página 56, e quem hoje vai começar a leitura para nós é a Liliane. Vamos lá, Liliane, por favor, pode começar, eu vou me posicionando aqui. Espírito de mediana evolução espiritual. Continuemos nosso estudo a respeito desses espíritos. Os espíritos de mediana evolução, a estólise e a histogênese. No estágio de espíritos de mediana evolução, por ocasião do desencarne, passa a ocorrer fato que não ocorria no estágio de espírito novo. Os fenômenos da estólise e da histogênese são próprios dos seres vivos e também ocorriam quando o espírito se encontrava no estágio de espírito novo. A histogênese material forma os tecidos humanos e o organismo. A estólise material destrói o corpo carnal. No fenômeno da estólise espiritual, ocorre a separação do corpo carnal e do perispírito, e a dispersão dos elementos constitutivos do perispírito. Em outras palavras, ocorre a decomposição do perispírito e o espírito continua como estava encarnado. Entretanto, o espírito não pode permanecer sem estar ligado a elementos do planeta e ele, em sequência ao fenômeno da estólise, passa ao fenômeno da histogênese. No fenômeno da histogênese espiritual, o espírito compõe o perispírito que passará a utilizar como desencarnado. É necessário destacar que o espírito desencarnado é diferente do perispírito que possuía quando encarnado. Para formar o perispírito que irá usar como desencarnado, o espírito utiliza princípios inteligentes desmaterializados do espírito de que dispunha como encarnado. E nesse processo, realizado durante a fase de transição, podem ser transferidos os fluidos vitais do corpo carnal que criarão no corpo perispiritual as necessidades materiais. Pode também transmutar, juntamente com fluidos vitais, as dores e as doenças que estava cometido, como encarnado, e permanecer no mundo espiritual com as mesmas dores e doenças. E ao se ligar aos médiuns nessas infelizes condições em que vive, lhes transmitir dores e doenças, através dos dons mediúnicos enfermos e perturbados que esses médiuns possuem. As pessoas que têm mediunidade perturbada ou sensibilidade mediúnica acentuada sofrem intensamente com as doenças e dores refletidas. No estágio de espírito de mediana evolução, as doenças e as dores que essas pessoas sofrem, nas condições ruins em geral, acompanharão seus perispíritos no além-túmulo, pois nesses acontecimentos também se aplicam os ensinamentos do Mestre Jesus de que a cada um será sempre dado segundo as suas obras. Liliane, antes de você continuar, vamos dar uma paradinha aqui rapidinho, só para a gente tentar entender essa primeira parte, que tem bastante informação aqui importante para a gente. O que ele quer dizer aqui com esses fenômenos da estólise e a histogênese? Vocês vão ver muito isso em literatura espírita, acho que, se não me engano, na Gênese fala bastante sobre isso. Eu não sei se eu falando assim fica mais fácil a compreensão para vocês, depois qualquer coisa vocês me falam. Vamos fazer o seguinte, vamos associar a estólise, como se fosse a destruição, e a histogênese formação.
Porque ambos são fenômenos que acontecem tanto no âmbito material como no âmbito espiritual. Então, vamos lá. Histólise. Destruição. Então, no âmbito material, é a decomposição do nosso corpo físico. No âmbito espiritual, na verdade, a gente pode chamar de decomposição, mas eu acho que é melhor a destruição do nosso perispírito, que aí a nossa apostila fala. Isso é importante. O perispírito do nosso corpo físico, né, que liga o nosso espírito ao nosso corpo físico de agora, ele é diferente do perispírito que usamos quando desencarnamos. Esse perispírito que usamos quando desencarnamos, ele é mais sutil. O perispírito que a gente usa para a gente se ligar à matéria, ele é um pouco mais denso justamente por causa da ligação que a gente precisa ter com a matéria. Então, a diferença é essa. Então, vamos pensar a histólise como destruição, histogênese, formação. Então, vamos lá. Histólise, destruição. Quando a gente fala da parte do lado físico da coisa, do lado material, é a destruição do nosso corpo físico. E do lado espiritual é a destruição desse perispírito, ou podemos dizer assim, para ficar melhor, a separação do nosso espírito do corpo físico que a gente usava. A histogênese é formação, pensando do lado do material, formação. Então, é a formação do nosso corpo físico, dos tecidos do nosso organismo, e do lado espiritual é a formação desse nosso novo corpo perispiritual, que a gente vai se utilizar a partir dele depois que a gente desencarna. Como oftalmo. Melhorou, piorou? Tá a mesma coisa? Ajudou, não ajudou? Ajudou. Ficou... Depois vocês vamos ver se vocês entenderam. Vamos lá. Aí é o seguinte, vamos fazer uma leitura de novo, que a Liliane fez, do parágrafo 6. Eu vou colocar aqui, ó, para a gente ler junto. Espera aí. Aqui, ó. Para formar o perispírito que irá usar como desencarnado, o espírito utiliza princípios inteligentes desmaterializados do perispírito que dispunha como encarnado. E nesse processo realizado durante a fase de transição, podem ser transferidos os fluidos vitais do corpo carnal que criarão junto no corpo perispiritual as necessidades materiais. Pode também transmutar, juntamente com os fluidos vitais, as dores e as doenças que estava acometido como encarnado, e permanecer no mundo espiritual com as mesmas dores e doenças. E ao se ligar aos médiuns, nessas infelizes condições em que vive, lhes transmitir dores e doenças através dos dons mediúnicos enfermos e perturbados que esses médiuns possuem. Então, vamos lá. Lembra de aulas passadas que a Florence perguntou, espírito sente frio? Está aqui a resposta e a nossa poesia está explicando do porquê que ele sente frio e outras necessidades. Quando nós desencarnamos, e aí lembra que a gente também estudou sobre os fluidos vitais? Dependendo de como nós desencarnamos, com mais ou menos tempo daquele programado que a gente tinha lá em relação ao que nós combinamos lá na espiritualidade, o que vai acontecer? Na formação desse nosso corpo, desse nosso novo corpo perispiritual, que vai surgir a partir do momento que nós desencarnamos, também são impregnados esses fluidos vitais das quais a gente utilizava quando a gente estava encarnado. E aí, através desses fluidos vitais, vai transmitir para o corpo, esse novo corpo espiritual, aquelas sensações, aquelas necessidades que nós tínhamos quando nós estávamos encarnados. E, então, esse é um dos motivos que a gente fala, que quando a gente está desencarnado, quando a gente desencarna, a gente não vira santo e não vira demônio, a gente continua sendo a mesma pessoa. Por quê? Porque esse nosso novo corpo perispiritual que a gente vai ter, ele vai estar impregnado nesse primeiro momento desses fluidos vitais, que vão trazer para nós essa necessidade de estarmos abastecendo daquelas sensações que nós tínhamos quando nós estávamos encarnados. Então, se eu gostava lá de beber, se eu gostava de fumar, se eu gostava de ouvir música, se eu gostava de qualquer outro tipo de comportamento que eu apresentava, é através desses fluidos que vão impregnar esse meu novo corpo perispiritual que eu vou sentir a necessidade de me abastecer disso, dessas energias. E isso faz o quê? Com que os espíritos fiquem mais próximos à matéria. Porque é através da matéria que ele vai ter essa sua necessidade sendo abastecida. Aí vamos dar um exemplo. Vamos supor lá, eu desencarnei e tal, e eu gostava de tomar cerveja. E aí eu desencarnei e tal, e aí, como a gente está falando, a gente vai continuar sendo do mesmo jeito. Aí a pergunta, como é que é? Quando a gente desencarna, qual que é o fenômeno mesmo?
que faz a separação do corpo, do espírito do corpo físico? Histólise. Eu ia falar histólise, fiquei em dúvida. Histólise. E aí, quando forma o nosso corpo, esse nosso novo corpo perispiritual, qual que é o nome do fenômeno? Histogênese. Isso aí. Então, tá. Então, vocês vão ver muito isso mais voltado para esse lado mais espiritual desses dois fenômenos, tá? Que a gente vai ver, vocês vão ver muito isso na literatura espiritual, mais voltado para esse lado espiritual, mas como a nossa apostila falou, ele também acontece do lado material. Então, vamos voltar lá para o nosso exemplo lá, que a gente está falando. Eu desencarnei, gostava de tomar uma cerveja lá. Aí, de repente, desencarnei, e de repente eu estou lá em algum lugar, passa por mim, que aí lembra que a gente falou também do campo energético, que o encarnado lá, ele é através disso que o desencarnado ele consegue ver, né, as necessidades, as tendências ali do encarnado. Passa lá um encarnado que ele também gosta de tomar uma cerveja. Aí o que acontece? Vai lá o desencarnado e, através da mediunidade, fica lá perto. Aí o que acontece? O encarnado, vamos dar um exemplo, toda sexta-feira ele ia tomar uma lá depois do trabalho com os amigos lá do ambiente de trabalho onde ele trabalha. Aí o que vai acontecer? Isso numa sexta-feira. De repente vai chegar numa terça-feira, frio, ele vai falar, mas eu tô com uma vontade de tomar uma cerveja hoje. Aí ele fala, ô meu amigo, vamos lá tomar uma cerveja comigo, lá daqui depois do expediente, rapidinho, só uma lá, só pra gente tomar, pra gente conversar um pouquinho, jogar uma conversa fora, futebol lá e tal. Aí ele vai com o amigo dele lá tomar uma cerveja. Aí a gente vai ver na mesa dele, lá tem 12 garrafas de cerveja. O que é aquilo? É justamente aquele irmão que estava desencarnado, que se aproximou desse irmão encarnado, e aí ele precisa ser abastecido dessas necessidades que ele tinha quando ele estava encarnado. Então não é que ele está tomando a cerveja fisicamente ali falando, mas ele está absorvendo aquelas sensações, aquelas energias. E isso com tantas outras coisas. Estou dando o exemplo da cerveja, mas pode ser outras coisas. A gente pode falar sexo e tantas outras coisas, assim, fumo, bebida, e tantas outras coisas, assim, e também não precisa ser coisas ruins, tá? A gente vai falar também sobre isso. Então, é através dessas necessidades que ele vai lá para ele poder suprir essa vontade que ele tem de tomar uma cerveja. Porque como o corpo perispiritual dele está impregnado dessa energia, ele precisa disso para suprir essa vontade que ele tem. Então, ele vai lá, se aproxima do encarnado, vai sugerir lá, porque como ele está com vontade, ele vai sugerir, essa vontade vai ser transmitida para o encarnado. O encarnado vai absorver, porque ele tem isso, porque é a tendência dele, né? E aí ele também vai ficar com essa vontade e ele vai lá tomar. E aí, a partir disso, é que ele vai absorvendo essas energias para satisfazer essa necessidade que ele tem. Qual é o problema disso? Como a nossa apostila está falando, muitas vezes, quando esse desencarnado acaba tendo, né, passa por esse momento, ele é acometido e ele traz consigo também no seu corpo perispiritual as doenças, as dores que ele tinha. E isso, com a proximidade desse encarnado, que ele estava ali perto só para tomar uma cervejinha, o que vai acontecer? Vai fazer com que, com o tempo, esse encarnado também possa ter no seu corpo físico refletido as dores e as doenças que aquele desencarnado tem. Por isso que aí entra a ajuda e o conhecimento que o Espiritismo nos dá e até a nossa frequência na casa espírita, porque vai nos ajudar justamente nesse tratamento desse irmão. Agora, é só imaginar, e a pessoa que não tem? Ou a pessoa que não vai, que não frequenta religião nenhuma? Vai saber quando esse desencarnado vai ser amparado e muitas vezes o encarnado vai começar a refletir doenças que não é do corpo físico dele, é do irmão que está ali do lado dele. E aí começa a tomar remédio, às vezes começa a sentir, né, dor de cabeça, dor nas costas, dor no estômago, parece, sei lá, dor nas pernas, parece um monte de coisa. Aí vai ver, vai fazer exame, não dá. Toma remédio, o remédio não faz efeito, até alivia, mas com o tempo não melhora, aí tem que trocar o remédio, porque aquele remédio que ele estava tomando não estava fazendo efeito. Tudo por quê? A origem não está no corpo físico, a origem está na necessidade daquele desencarnado que está ligado ao corpo, que está ligado ao espírito que está encarnado. Então, há essa troca, vamos dizer assim. E aí, muitas vezes, o que acontece? Quando a gente vai no centro espírita, aí é onde muitas vezes ele é ajudado. Que aí entra o que a Liliane perguntou para a gente na aula passada. Porque tem espírito que precisa ali passar pela corrente do médium. Depende da necessidade que o espírito ali está tendo. Muitas vezes, quando não é um espírito, por exemplo, ruim, que até dei o exemplo lá, que eu falei para vocês, no meu caso, uma das primeiras vezes que eu fui na casa, tinha um irmão que estava comigo porque ele gostava de música, ele não era um espírito ruim,
Mas dependendo, se ele tinha dores, se ele continuasse ali próximo no passar dos dias da semana, eu ia começar a refletir as dores que ele tinha. Então, muitas vezes ele precisa ali passar pela corrente dos médios, às vezes para dar comunicação, às vezes não, ele precisa só da energia que existe ali, entre os médios ali na mesa, às vezes na doutrinação ele já é evangelizado, às vezes no passe ele é desligado e atrapado. Depende do momento de cada espírito, do que ele necessita e do momento dele, de quando ele está aberto a receber ajuda. Mas percebo que muitas das doenças, muitos dos casos que acontecem com a gente, tem, na verdade, como motivo esse lado espiritual. E nem sempre é totalmente nosso. É desse irmão, e às vezes até, gente, dependendo da condição desse irmão e do tempo que ele fica próximo de nós, isso pode até desenvolver doenças mais graves. Eu dei exemplo só de dores que a gente pode sentir, mas com o tempo, doenças mais graves podem ser desenvolvidas por causa dessa conexão que há entre esse espírito e nós que estamos encarnados. Dúvidas? Alguém tem alguma coisa, algum comentário? Alguém quer perguntar alguma coisa? Andréia, falei muita besteira? Andréia, você me... Não, perfeito, pelo amor de Deus. Vou perguntar para ela. Então, eu vou falar alguma coisa, vou perguntar a Andréia, tô certo? Câmbio? Olha, eu acho melhor você procurar outro mentor, hein? Vai por mim. Tudo certo, gente? É isso mesmo? Ninguém ficou com dúvida? A parte da história, histogênese, ficou claro? Ó, pergunta de prova, hein? Ficou claro? Tudo certo? Vamos lá, Lidiane, continua então para a gente. Vamos lá. Os espíritos de mediana evolução e sua situação. Os espíritos de mediana evolução espiritual podem se encontrar na situação de bons espíritos ou espíritos de defeito, segundo a classificação de Allan Kardec. Esses espíritos apresentam características semelhantes à dos espíritos novos, mas, além dessas características, a maior parte deles é envolvida por estados mentais e emocionais, que lhes causam sensações diversas, tais como vaidade, orgulho, despotismo e tudo que lhes promovam evidências e prazeres materiais diversíssimos. Experimentam uma grande necessidade de aparecerem, de se destacarem e de se exibirem. Não sei, tá? Não sei porque que a nossa pulseira está falando. Vocês conhecem alguém assim? Eu não conheço nenhum caso, eu não vejo isso. Eu fiquei até meio assim quando eu li, falei, nossa, essas necessidades dessas mulheres e desses homens formados por espíritos de mediana evolução, que gostam dessas movimentações prazerosas existem em nossa crosta terrestre, e as condições em que se encontram os habitantes do planeta, na atualidade, sem conhecerem as leis de Deus, das reencarnações e desencarnações, as suas leis de causas e efeitos, as suas leis mediúnicas e as suas demais leis imutáveis, instrutivas, amparadoras, orientadoras e iluminantes. Acontecimentos ainda acrescidos pelos costumes sociais mundanos e ruins, chamado modernismo, lhe causam grandes males. Vivem, enfim, sem fé em Deus e sem seguir as suas leis, visando somente os interesses materiais, os gozos diversos, o bem-estar material, mesmo prejudicando os semelhantes, sem observar as leis de nosso Pai eterno. Nessas condições, infelizmente ruins, e por outros acontecimentos ruins correlatos, e esse modo de viverem, dificilmente as mulheres e os homens, formados por espíritos de mediana evolução em diante, atravessam esses estágios evolutivos espirituais, sem se envolverem com profundos débitos espirituais para com nosso Pai eterno e para com seus semelhantes. Vai lá, Paulinho, continua para a gente. Sim. Por ser do interesse do espírito, é necessário ter em mente que do estágio da mediana evolução espiritual em diante, começam a surgir os espíritos, os dons mediúnicos, diversos quando reencarnados como mulheres ou como homens,
e como desencarnados começam a sofrer os efeitos da lei de causa e efeito, de conformidade com as condições de vida em geral que viveram nas suas reencarnações passadas e na atual vivência. Os espíritos de mediana evolução que acreditam em Deus e seguem as suas leis são úteis para si próprios e para os semelhantes e não causam problemas para os espíritas resolverem nos tempos atuais. Aos que ainda não possuem dons mediúnicos desenvolvidos, embora possuam mediunidades latentes, tais fatos não lhe causam doenças mórbidas e nem outras espécies de enfermidade, bem como nenhuma perturbação espiritual para os espíritas resolverem. Os que possuem dons mediúnicos bem desenvolvidos, como acreditam em nosso Pai Eterno e seguem as suas leis, são bons médiuns, sempre prontos para trabalhar com seus dons mediúnicos em favor dos semelhantes, praticando o bem em todos os sentidos. Isso acontece porque o Mestre Jesus já havia ensinado em uma de suas parábolas, dizendo: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém irá ao meu Pai sem buscar os meus mandamentos. Dizendo também: Buscai a Deus e sua justiça, e tudo mais vos será dado por acréscimo. E a orientação do Mestre Jesus revela-se verdadeira, pois se nota nas práticas do Espiritismo que todos os espíritos que em suas reencarnações e desencarnações passadas acreditaram em Deus e seguiram as suas leis, e que na última reencarnação continuaram vivendo nessas boas condições gerais. Não mataram os semelhantes, foram bons pais, bons filhos, bons irmãos. Foram bons fraternos e caridosos para com os semelhantes ao atingirem a mediana evolução espiritual quando reencarnados como mulheres ou como homens. Desabrocham neles os dons mediúnicos pacíficos, bons e utilíssimos para si próprios e para os semelhantes, e não promovem problemas graves para os espíritas resolverem nos tempos atuais. Nessas condições boas, se os dons mediúnicos não estiverem bem desenvolvidos, mesmo assim não sofrem problemas materiais e espirituais. Se ainda não possuírem dons mediúnicos bem desenvolvidos, os espíritos, através das ambas possibilidades que o espiritismo propicia, facilmente poderão promover o seu desenvolvimento e os ajustes em gerais, proporcionando uma vida confortável e satisfatória. O único problema que esses dons mediúnicos causam a essas mulheres e a esses homens bons, formados pelos espíritos de mediana evolução em diante, nessas condições boas, em geral, é que eles passam a possuir mediunidade, que deve fazer parte de suas ocupações e interesses. Essas mediunidades devem ser desenvolvidas, cuidadas e postas em prática, para o bem de si próprios e dos semelhantes, a quem poderão ajudar, instruir e orientar muitas boas direções. Mas se nota nas práticas do espiritismo nos tempos atuais que, infelizmente, a maior parte das mulheres e dos homens não quer desenvolver, cuidar, tratar e ajustar, trabalhar com seus dons mediúnicos em sessões destinadas às práticas da caridade, material e espiritual, em favor de si próprios e dos semelhantes, segundo consubstância as obras da codificação de Allan Kardec, e por isso causa muitíssimos problemas materiais e espirituais, ruins para si próprios. Por outro lado, aqueles que não acreditam em Deus e não seguiram as suas leis, e que em suas reencarnações passadas viveram nessas condições ruins, ao atingirem o estágio de mediana evolução espiritual, passam a sofrer os efeitos da mediunidade perturbada. Legal. Obrigado, Paulinho. Obrigado, Liliane. Gente, a nossa apostila, acho que foi bem clara, né? Mas, assim, para a gente resumir essa parte, gente, aquilo que a gente falou, ninguém vira anjo, ninguém vira demônio quando a gente desencarna. A gente continua sendo a mesma pessoa, com as mesmas tendências, com os mesmos gostos. Quem a gente ama, a gente continua amando. Quem a gente não gosta, a gente continua não gostando. Continua a mesma coisa. A única diferença é o quê? Nós não temos o corpo físico. Por isso que, se nós vivemos, né, essa última encarnação, preocupado apenas com coisas nas matérias, com a satisfação, essa falsa satisfação que a matéria nos traz, como a nossa apostila mesmo falou, sem fé em Deus e tudo isso, a gente vai continuar tendo isso quando a gente desencarnar.
E isso vai ser só vai trazer isso prejuízo apenas para nós mesmos, porque vai ser mais difícil o socorro, as satisfações que eu vou continuar tendo serão mais difíceis de eu satisfazer, então vão causar mais dores, mais sofrimento, né? As curas para as doenças e dores que eu possa estar ali sentindo pelo motivo do meu desencarne, pelo motivo de como eu levei essa última encarnação, eu vou continuar tendo, isso vai continuar refletindo no meu corpo perispiritual, então eu vou continuar sendo do mesmo jeito. Então, o que o Espiritismo nos ensina? Justamente o quê? A gente procurar levar a nossa vida, o quanto a gente puder, apesar das dificuldades, mais próximos das leis de Deus, com os ensinamentos que a espiritualidade nos traz, né? A gente está aqui, não estou falando que é porque a gente está aqui fazendo o curso de espiritismo, a gente vai ser santo, a gente já vai estar, a gente vai lá para o nosso lar, lá vão estar esperando a gente de braços abertos. Não é bem assim, mas a gente tem uma condição, a gente se abre para a espiritualidade ajudar a gente melhor. E até mesmo o Silvio falou, as pessoas que trabalham, ele falou isso há algumas reuniões atrás, as pessoas que trabalham num centro espírita, que procuram estudar, que procuram seguir uma vida de uma maneira um pouco mais organizada, quando a gente desencarna, além da ajuda que a gente tem de ser mais fácil, o nosso trabalho na espiritualidade também tende a ser tão fácil quanto, no sentido que a gente, muitas vezes, a gente trabalhar como mentores, trabalhar como algum trabalhador lá da casa, do lado, quando a gente estiver desencarnado. Isso só vai trazer benefícios para nós. Eu dei o exemplo da minha avó, né, que ela não era espírita, mas assim, ela estudava e ela aceitava muito os ensinos do espiritismo, ela acreditava em reencarnação, ela acreditava em vida após a morte, então ela sabia como que era mais ou menos. Então, a partir da fé que ela teve, e esse conhecimento, foi mais fácil a ajuda dela. E 6 meses depois que ela desencarnou, ela já estava trabalhando lá na colônia onde ela está agora. Então, quem dera se com a gente acontecer a mesma coisa também. Porque quem nos acompanha lá nos tratamentos, sabe que muitas vezes demora tempos, séculos, para os espíritos perceberem que desencarnaram, e aí para eles conseguirem ali, através de uma misericórdia da espiritualidade, aproximar de algum médium, de alguém ali, que vai no centro espírita para eles receberem ajuda, receberem esclarecimento, e a partir daí serem ajudados. Então leva muito tempo. E a pessoa fica ali naquele trabalho, naquilo que ela estava fazendo. Quando é uma pessoa boa, até que não fica tão em sofrimento assim. Mas quando é uma pessoa que não procurou praticar as leis de Deus, por isso que é bom a gente ter esse discernimento, e o quanto a gente mais próximo, a gente andar, e mais conhecimento a gente adquirir, e a gente procurar, a gente sabe que é difícil pelo nosso trabalho, pela nossa situação material, a nossa preocupação que a gente tem com o trabalho, com a família, tudo isso a espiritualidade sabe. Mas se a gente se propõe pelo menos um pouquinho ali, a gente separar um pouquinho de tempo para a gente absorver esses conhecimentos, estar aqui estudando, fazer uma boa leitura, assistir uma palestra, ouvir no trânsito lá uma palestra do Haroldo, do Divaldo, sabe? Isso já ajuda, já vai nos fortalecendo o nosso espírito, justamente para quando a gente encarar os problemas, a gente saber se utilizar disso, e isso nos ajudar, principalmente quando a gente desencarnar, para a gente não dar tanto trabalho para a espiritualidade. Além da gente não dar tanto trabalho para a espiritualidade, a gente se ajuda, porque aí o nosso socorro é mais fácil e a gente vai estar mais próximo das leis de Deus, a gente vai estar mais próximo da espiritualidade, e assim a gente vai poder continuar a nossa vida, o nosso trabalho, de uma melhor maneira, de não ser tão sofrido quando a gente vê no nosso trabalho. É só a gente prestar atenção ali em muitas doutrinações que a gente tem, que muitas vezes acontecem, né? Até eu falei, até para complementar, né, veio agora, eu esqueci de falar, quando eu estava explicando lá sobre as doenças refletidas, eu vi o seu Lorival agora, o seu Lorival, ele recebe muitos irmãos assim, né, que às vezes acontece isso, de por exemplo, ele vira e ele fala assim, onde eu chego, a pessoa fica doente. É justamente aquilo que a gente estava explicando, porque é a doença que está ali no seu perispírito que acaba refletindo para a pessoa ali que ele está em volta. Então, a gente perceba o quanto isso nos ajuda evitando esses problemas, tanto por encarnado quanto desencarnado. Aí, uma outra coisa também, importante, se eu não levo uma vida próxima das leis de Deus, de uma forma desequilibrada, com muito excesso, a palavra é essa, gente, excesso, porque os erros, as nossas falhas, faz parte da gente, porque a gente ainda está em aprendizado. A gente não vai ser perfeito 100% do tempo, né, fazer tudo certinho como deveria ser feito. A gente tem as nossas tendências que a gente está procurando educar, que a gente está procurando transformar aos poucos. O que a gente precisa tomar cuidado com os excessos. O problema são os excessos, que aí esses excessos é que não levam para o desequilíbrio. Aí o que acontece? Quando eu for reencarnar numa próxima oportunidade, é como a nossa professora falou, eu vou ter a mediunidade desequilibrada.
Aí eu vou sofrer mais pressão dos espíritos, a minha vida encarnada vai ser mais difícil, porque ela é na verdade, ela é uma sequência daquilo que eu estava vivendo na minha vida anterior. É isso. Dúvidas? Alguém quer comentar alguma coisa? Tudo certo? Tá, então agora a gente vai para a página 58, e a gente vai continuar, né, o assunto, quando a gente está falando dos espíritos encarnados, esse lado moral, né, e que eles têm, a gente vai falar então quando encarnados. Aí ele fala assim, ó, os que acreditam em Deus e seguem suas leis estão vivendo com saúde. Ah, deixa eu colocar aqui, que eu esqueci de pôr aqui na tela. Peraí. Agora sim. Os que acreditam em Deus e seguem suas leis estão vivendo com saúde, são sadios e fortes, são boníssimas mulheres e corretos homens, cumpridores de suas obrigações e sempre prontos para ajudar, amparar, instruir e orientar os seus semelhantes na fé em nosso Pai eterno e no bem de ordem geral. Quando possuem dons mediúnicos bem desenvolvidos, são bons médios, sempre prontos para praticar a caridade espiritual de conformidade com os dons mediúnicos que possuem. Não sofrem perturbação espiritual significativa e não estão sujeitas a perseguições espirituais, obsessões e aos envolvimentos mediúnicos malévolos. Os que acreditam em Deus e não seguem os que não acreditam em Deus e não seguem suas leis, vivem normalmente doentios. Nem sempre são cumpridores de seus deveres e suas obrigações. Possuem dons mediúnicos perturbados e sofrem perseguições espirituais, obsessões, fascinações, subjugações, possessões, alienações mentais e são acometidos com outras modalidades de enfermidades materiais, quase sempre de causa espiritual, além de terem a sensibilidade mediúnica acentuada, que os transforma em pessoas que experimentam doenças efêmeras e dores repentinas, sem nenhuma razão aparente e que desaparecem da mesma forma que surgiram. Aquilo que a gente leu e a gente comentou um pouco, né? Mas você vê qual a diferença, né? Se a gente procura ver um pouquinho mais equilibrado, um pouquinho de uma melhor maneira, olha quantos benefícios a gente atrai para a gente. Aí, quando a gente se deixa levar por os excessos, olha o que não acontece com a gente, né? Karina, você vai ler para a gente, então? Vai continuar quando os desencarnados? Quando desencarnados. Vamos Os lá. que acreditam em Deus e seguem as suas leis são classificados como bons espíritos, segundo a classificação de Allan Kardec. Não são introduzidos nos umbrais e nem nas trevas. Transformam-se em mentores espirituais, atuando de conformidade com o seu estágio de evolução espiritual. São bons trabalhadores de Deus e do Mestre Jesus no mundo espiritual, em muitos sentidos, conforme esses acontecimentos podem ser estudados nas obras da doutrina espírita, em especial na obra do espírito André Luiz, de nome Nosso Lar, psicografada por Francisco Cândido Xavier. Segundo se pode observar nas práticas do espiritismo, nota-se que esses espíritos de mediana evolução, que realmente acreditam em Deus e seguem as suas leis, são os nossos boníssimos guias espirituais, anjos da guarda, espíritos protetores, e recebem das mulheres e dos homens muitos outros nomes. Estão sempre prontos para nos amparar, ajudar, instruir e orientar nas leis do nosso Pai Eterno, bem como em todos os sentidos verdadeiramente bons e úteis para os habitantes da Terra. Os que, infelizmente, não acreditam em Deus e estão vivendo sem seguir as suas leis são classificados como espíritos imperfeitos, segundo Allan Kardec. Em piores situações, podem estar localizados nos umbrais ou nas trevas, sofrendo perseguições espirituais dos outros espíritos, também desencarnados. Muitos sofrem alterações no perispírito e são transformados em ovoides mórbidos ou em formas animalescas. Outros permanecem junto aos familiares ou aos habitantes do planeta na crosta terrestre e continuam a conviver na companhia das pessoas, passando a ser os espíritos que envolvem as mediunidades como encosto, obsessores ou perseguidores espirituais. São os fascinadores, subjugadores e também os espíritos desencarnados que os feiticeiros costumam contratar de fazer acordo para praticamente o mal às pessoas. São os espíritos que se ligam às pessoas possuidoras de mediunidade enfermas e perturbadas. Semelhantemente, são os espíritos que promovem dores e doenças refletidas nas pessoas karmicamente possuidoras de mediunidades enfermas. Também esses espíritos são os que envolvem os aparelhos mediúnicos bem desenvolvidos e bem evangelizados,
nos trabalhos mediúnicos da doutrina espírita, a fim de esses espíritos doentes e sofredores receberem os tratamentos gerais. Esses espíritos de mediana evolução que, infelizmente, não acreditam em Deus e não seguem as suas leis, representam, juntamente com os espíritos velhos maus, os problemas mais difíceis para os espíritos resolverem. Inês, vamos terminar? Os espíritos de mediana evolução e a religião. Ao longo do tempo, foram reunidas condições e por volta do ano 1850, depois de Cristo, através de boas movimentações espirituais, por intermédio dos espíritos co-criadores, foi enviado ao planeta o conhecimento religioso organizado, denominado Espiritismo, revelando informações do mundo espiritual, com o objetivo de desvendá-lo e tratar da mediunidade e ensinar aos habitantes que não devem praticar o mal contra os semelhantes, retomando os ensinos de Jesus em sua origem. Legal, Inês, obrigado. Gente, para terminar essa parte, a parte da religião que a Inês acabou de ler para a gente conversou um pouco nas aulas passadas, mas assim, o que a nossa apostila deixa aqui claro, percebam que para a gente compreender o espiritismo, a gente precisa de uma certa evolução. Os espíritos novos, por exemplo, que a gente leu nas aulas passadas, eles ainda não estão preparados para entender o que é o espiritismo. Então, às vezes até a gente se pergunta, a gente conversou um pouco sobre isso, né? Por que as pessoas, né? Por que existe tanta religião, né? Por que, por exemplo, a gente tem a mesma Bíblia, que é a mesma para o católico, para o espírita e para o evangélico? Porque cada um tem uma interpretação. Porque quando Jesus fala lá ele explicou sobre a passagem lá de... quando ele pergunta, né? Quando perguntaram de Elias, né? Falaram sobre a profecia de Elias, que Elias voltaria, né? Aí Jesus fala, não, Elias não só voltou, como esteve entre vocês, e vocês não perceberam. Aí os discípulos perceberam que Jesus estava falando de João Batista, que foi o primo de Jesus. Então, quando a gente faz a leitura, a gente tem uma compreensão disso, o católico tem uma outra compreensão disso, e o evangélico tem outra compreensão disso. Está lá escrito, literalmente, mas cada um interpreta de um jeito. Justamente por quê? Por causa da compreensão do estágio da compreensão de cada um. E aquilo que a gente falou também, muitas das pessoas ainda não estão preparadas para lidar com o espiritismo, porque o espiritismo traz uma certa responsabilidade. Ele tira a gente dessa posição um pouco de vítima que a gente gosta de se colocar, que a gente gosta de colocar a culpa no outro, e aí o espiritismo vem nos ensinar que nós somos também culpados muito em relação às coisas que não nos acontecem. Nós somos responsáveis pelo bem que nos acontece e pelo mal também. Então não é todo mundo que está preparado para lidar com essa informação. Como eu falei para vocês, a gente dá o exemplo, a pessoa traiu a minha confiança lá, ela que traiu, eu que sou culpado? Você tem a sua parcela de confiança, porque querendo ou não, você pegou a sua confiança que é sua e colocou na mão de alguma outra pessoa. Aí ela vai fazer aquilo que ela acha que ela deve fazer. Então, uma pessoa boa, como a gente leu, uma pessoa, ela vai cuidar dessa confiança, vai valorizar essa confiança que você deu nela. Agora, se ela não for, e aí? Ela vai utilizar essa confiança que você deu a ela a benefícios próprios. Mas a confiança é sua, você que deixou e colocou na mão dela. Então percebam, e essa consciência que o Espiritismo nos traz, e muitas vezes as pessoas não estão preparadas para isso. E isso é conforme a gente vai evoluindo e a gente vai aprendendo. Gente, dúvidas? Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem algum comentário? Tá tudo certo? Mesmo? Para mim tá tudo certo. Então tá bom. Tem nem o que falar, Marcelo. Então, a gente já agradece a todos, né, que estiveram com a gente aqui nessa gravação. Mais uma vez, como eu sempre faço, fica o convite para quem está assistindo, quando possível, vir participar aqui da aula com a gente, porque sempre antes ou depois a gente está conversando sobre o assunto da aula e outros assuntos ou vivências que a gente teve durante a semana relacionado ao espiritismo, relacionado às aulas que a gente está tendo. Então, ajuda muito, fica até um grupo, fica até muitas vezes sendo uma terapia, né? A gente poder conversar e trocar ideias e experiências, então fica sempre esse convite. Então, a gente agradece, né, a presença de todos, desejamos a todos uma excelente semana, uma semana muito abençoada para todos, e que possamos nos encontrar, se assim Deus nos permitir, na semana que vem. Até lá, então, que Deus e Jesus abençoe a todos, fiquem todos com Deus.